nos versículos 46 em diante. Nós vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Marcos, capítulo 10, versículo 46. Gostaria nessa noite de falar, e o tema da minha mensagem nesta noite é: o que queres que eu te faça? É uma pergunta. O que queres que eu te faça? Para isso nós vamos ler Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante. A Bíblia fala aqui sobre a cura do cego de Jericó. Diz assim a palavra do Senhor, vamos ler. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém. Senhor, até aqui. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu quero te agradecer porque tu tens esclarecido as nossas vidas, nos direcionado, Senhor, nos alimentado através dela. Pai, que nesta noite eu possa transmitir à tua igreja a tua vontade, o teu querer, conforme a tua vontade eu possa transmitir, Senhor, nesta noite. Ao Senhor, que eu não venho falar nada de mim mesmo, mas que eu venho falar conforme o teu querer, através do teu Santo Espírito. Eu oro assim, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Nós olhando para esse texto, nós podemos ver um dos muitos milagres que Deus, através de Jesus, Ele realizou no seu ministério terreno, na terra. Ele curou, Ele levantou aleijados, Ele ressuscitou mortos. E neste que nós lemos em particular, Ele curou o cego, Ele deu vista ao cego. E aí, quem é esse cego? Conhecido por Bartimeu, filho de Timeu, tinha duas qualidades: cego e mendigo. Duas qualidades ruins para aquela época. E provavelmente ele, naquela circunstância, naquela época, ele vivia conformado com essa situação. Ele vivia nessa condição e sobrevivia, porque cego e mendigo, duas qualidades ruins, e ele sobrevivia. Ser cego já era ruim, e mais ainda mendigo. Mas Jesus mudou a vida dele naquele dia. E Jesus quer mudar a sua vida hoje. Jesus nos trouxe aqui nesta noite para dar um direcional para nós, para que nós tivéssemos uma outra visão, ou uma visão melhorada. Esse homem era cego, ele era mendigo, e a vida dele era essa: estar à beira do caminho, mendigando, sem poder ver nada. E o que é preciso para Jesus mudar a sua vida hoje? O que é preciso para Jesus mudar aquilo que está bagunçado, aquilo que está fora do prumo? O que está dificultando eu servir mais e melhor a Deus? Hoje eu me faço uma pergunta: Nilton, qual é a minha dificuldade em servir a Deus? Eu pergunto a mim mesmo, e gostaria que você fizesse a mesma pergunta. Qual é a dificuldade que você tem, que eu tenho, de servir a Deus mais e melhor? Eu mesmo respondo, e eu quero que você responda para si mesmo: é justa essa dificuldade? Pergunta para si mesmo qual é a dificuldade, depois você faz a outra pergunta: é justa essa dificuldade? Mas Jesus nesta noite pergunta para você, pergunta para mim: o que queres que eu te faça? Você tem uma dificuldade? É justa a dificuldade? Jesus te pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus nos pergunta: o que queres que eu te faça? Todo o dinheiro do mundo que existisse naquela época não seria suficiente para curar aquele cego. Não havia medicina que ele pudesse ir a algum lugar para poder ser curado da visão, para restaurar a visão daquele cego. Nada poderia curá-lo.
nós clamarmos a Jesus, quando nós olharmos para Jesus e formos falar alguma coisa, nós devemos pensar algumas verdades que essa passagem da Bíblia nos ensina, porque ela nos ensina algumas verdades que nós devemos pensar e entender, porque aquele homem era cego, era mendigo, vivia à beira do caminho e não tinha nada, e nenhum dinheiro podia fazer ou nada a ver. E nós muitas vezes colocamos dificuldades ou colocamos impossibilidade de servir mais e melhor a Deus, e Deus nos pergunta nessa noite: é justa? E essas verdades que nós vamos ver aqui, uma delas é que Deus nos conhece, Jesus sabe quem nós somos, Jesus conhece as nossas dificuldades, e Jesus conhecia aquele cego, e aquele cego conhecia Jesus. E uma das verdades que nós vamos ver é que Jesus nos conhece, Jesus nos sonda, Ele sabe quem eu sou, sabe quem você é, porque no Salmo 139 Ele fala, a Bíblia fala, o Senhor nos conhece e nos sonda. Aí no 4 Ele fala assim: ainda a palavra não veio na sua boca e Ele já sabe. Jesus está neste lugar, sondando o meu coração e o seu coração, e olhando para nós. Quem é você? Não, Ele já sabe quem nós somos, porque Ele nos sonda a todo momento, Ele anda conosco a todo momento, Ele sabe aquilo que você vai falar, aquilo que eu vou falar, antes mesmo da palavra vir à nossa boca. E Jesus poderia seguir para Jericó por qualquer caminho em qualquer tempo, mas Ele foi por aquele caminho onde estaria aquele cego. Jesus foi para Jericó e não viu aquele cego, Ele entrou em Jericó. A Bíblia fala assim, eles foram para Jericó, ponto. Quando ele saía de Jericó, não foi na entrada de Jericó, foi na saída de Jericó, que ele viu aquele cego. Aquele cego estava no caminho, estava à beira do caminho, quando Jesus estava saindo daquele lugar. Aquele cego ouviu que era Jesus que estava passando. Ele não via, mas ele ouviu que era Jesus, porque ali estava passando uma grande multidão, e Jesus estava junto com aquela multidão e com seus discípulos. E ele começou, ouvindo, sabendo que era Jesus, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Essa fala de cego, desse cego, demonstra que ele conhecia Jesus, porque só quem conhecia Jesus sabia que ele era da descendência de Davi. Como é que ele saberia se ele não conhecesse de ouvir falar de Jesus? As pessoas falavam de Jesus, falavam do Nazareno, e aquele cego sabia, por isso ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava. O cego poderia clamar diferente, não poderia? Ele era cego, ele era mendigo, ele podia falar: Jesus, me torna a dar a visão. Sentadinho ali na beira do caminho, ele podia falar: Jesus, eu quero ver. Jesus, me tira dessa vida de mendiguez. Está vendo a vida miserável que eu levo? Me ajuda, me tira dessa vida. Mas ele clamou em alta voz e disse: tem misericórdia de mim. Ele pediu e clamou a Jesus que Jesus tivesse misericórdia dele. Naquele momento dele sentado na beira do caminho, eu acho que ele até se esqueceu que ele era cego, mas ele pediu para Jesus: tem misericórdia de mim, tem misericórdia, tem compaixão de mim, Jesus. Ali nos sentado no meio do caminho, e nós, como servos do Senhor, assim também devemos fazer. Pastores, líderes, membros, servos do Senhor, devemos clamar ao Senhor, pedindo para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, compaixão das nossas vidas, porque muitas ou algumas vezes agimos como se fôssemos servos do Senhor. E aquele servo falou: Jesus, tem misericórdia de mim. E nós também devemos clamar ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim. Porque quando é que Deus te conhece? É quando você dobra os seus joelhos, ou não dobra os seus joelhos, mas você fecha-se no seu quarto, fecha em qualquer lugar para orar ao Senhor. Porque nós aqui, um conhece o outro, nós conhecemos o ministério, conhecemos os pastores, os líderes, mas quem te conhece verdadeiramente é Deus. Quando você abre a tua boca para orar, na oração Deus te sonda, na oração Deus te conhece, na oração Deus esquadrinha a sua alma e fala: olha aqui, eu estou falando com você e você comigo. Pode ter certeza que Deus te sonda quando você está orando. Neste momento, perante Deus, é que decidimos o que realmente importa para as nossas vidas, o que é importante para as nossas vidas, o que nós decidimos de perante Deus, quais são os nossos valores como cristão.
e como nós decidimos viver como cristão. Porque quando oramos, não tem mais ninguém entre nós e Deus, é só você e Deus. É você falando, Deus ouvindo e respondendo para você aquilo que você está dizendo. Por isso que eu digo, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia de mim. Porque quando eu oro, eu abro meu coração e Deus olha para mim e fala assim: o que te importa? É o que você ora na igreja? Ou o que você ora perto dos irmãos? Ou agora que você está orando, falando comigo, eu estou te ouvindo? É nesse momento que nós confessamos a Jesus quem realmente somos. Porque Jesus já sabe quem somos. E nós devemos dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos esconder a verdade daquele que é a verdade. Jesus disse: eu sou a verdade. E como nós podemos orar e falar qualquer coisa que não seja verdade, porque Deus ali está te olhando, Jesus está te contemplando, e você deve clamar, eu devo clamar: Jesus, tem misericórdia de mim, antes de falar qualquer coisa. Porque quando nós orarmos, Deus vai ouvir e Deus vai nos responder e vai falar assim: isso é verdade, isso não é verdade. E Ele vai falar assim: ó, eu vou ter misericórdia do que você está falando, do que você está orando, porque eu sei e te conheço. Mas mesmo assim Ele pergunta para você e para mim: o que queres que eu te faça? Jesus pergunta para você, para mim e para a igreja: o que queres que eu te faça? Mesmo nos conhecendo, mesmo sabendo da nossa deficiência, nessa hora nós nos revelamos a nós mesmos. Porque Jesus, nosso Deus, já conhece, sabe quem nós somos. E nós abrimos a nossa boca e Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus já te conhece, mesmo assim Ele te pergunta. Antes de pedir a sua visão, aquele cego mendigo clamou por misericórdia. Misericórdia pelos seus pecados, misericórdia pela sua vida miserável. Tem misericórdia de mim, sou pobre, cego, miserável, que vive à beira deste caminho, mendigando. Tem misericórdia de mim, que sou um pecador. E eu digo para vocês, meus amados, Deus teve misericórdia das nossas vidas, porque nós, como pecadores perdidos, destituídos da glória de Deus, nós éramos merecedores do inferno. Mas Deus, por misericórdia, não nos deu o inferno. Pelo contrário, por graça, nos deu o céu através de Jesus Cristo. Ele nos deu o céu por graça, através de Jesus Cristo, para que fôssemos salvos. Salvo para sempre, salvo de uma vez por todas através de Jesus Cristo. Muito mais que visão, aquele homem clamou por misericórdia, por compaixão. Mais que status, mais que poder, mais que bens materiais, queremos clamar, e devemos clamar ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim, porque tudo que eu venha possuir neste mundo, com tudo que eu possa ter neste mundo, não se compare à tua glória. Não se compara a estar no céu de glória contigo. Por isso aquele cego clamou: Jesus, tem misericórdia de mim, antes de pedir qualquer coisa, porque ele sabia que Jesus podia dar tudo para ele, mas ele tinha que ter misericórdia. Se não tivesse, nada ele receberia. Mas nessa passagem também nos ensina que Jesus sabe que nós podemos ter impedimentos. Olha aqui o versículo 48 que diz. Está com a Bíblia aberta aí em Marcos, olha o que a Bíblia diz no versículo 48. E muitos o repreendiam para que calasse. Ele cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabe que você pode ter impedimento para servi-lo. Jesus te conhece e sabe das nossas fraquezas, e entende que nesta caminhada aqui na terra nós podemos ter dificuldades. Jesus saía juntamente com seus discípulos daquela cidade e grande multidão seguia. Eu acredito que havia um alvoroço ali. Teve essas manifestações, esses eventos aqui em São Paulo. Imagine você naquela multidão clamando pelo seu amigo que está lá na rua. Ele vai te ouvir? Nunca, porque é um barulho tremendo, é uma bagunça tremenda. Havia um alvoroço ali. E Bartimeu, sentado ali, clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas muitos repreendiam: cala-te, não importune o mestre, ele não quer falar com você não, fica quieto aí, cego, mendigo, desprezível, estava ali na beira do caminho, ninguém queria saber dele. E Jesus ia com a multidão, Jesus andava com a multidão, os seus discípulos estavam ali junto com ele, e aí falava: cala-te, fique quieto, não importune o mestre.
Mas eu digo para você, Jesus quer ao seu lado pastores, líderes, auxiliares, servos do Senhor, que levem a Ele todos aqueles que estão enfermos, todos aqueles que estão perdidos neste mundo. Jesus quer esses do seu lado, caminhando junto com Ele. Mas naquele momento o cego clamava, e os seus discípulos até, as pessoas diziam: cala-te, não importune o mestre. Os impedimentos que virem em nossas vidas, nós devemos falar assim: eu sei a quem eu sirvo, eu conheço o meu Deus, e Ele vai tirar todo o impedimento para que eu possa servir o mais e melhor. Não adianta você colocar impedimento, porque Deus vai tirar todo o impedimento, Deus vai tirar todas as barreiras, se nós realmente quisermos servi-lo. Nós somos carentes da sua misericórdia, da sua graça, e nós devemos clamar assim como fizeram este cego, clamou, pediu: tem misericórdia de mim. E não, nós podemos olhar para aqueles que falam: fique quieto, não fale de Jesus, olha, sua religião não importa. Pelo contrário, você tem que dizer: Jesus é Senhor, é Salvador, Ele pode te livrar, Ele pode te transformar. Você tem que falar, você deve dizer para o mundo quem é Jesus. Ainda que alguém queira falar para você: fique quieto, não fale. Mas aquele cego, ele tinha convicção, ele tinha fé, ele sabia que Jesus podia curá-lo. Então ele não se aquietou, ele falou ainda mais alto, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, o que Jesus fez? Ele passou de largo, ele deixou aquele cego para trás. Tinha uma bagunça, tinha um alvoroço, muita gente ali, os seus discípulos, mas Jesus parou. E eu digo para você que Jesus para nesta noite para te ouvir, para sondar o seu coração, porque às vezes a palavra, como a Bíblia diz, ainda não veio na sua boca, mas no seu coração aí você já está pensando. O que você vai falar para Deus? O que você vai falar para Jesus? Aquilo que te aflige, aquilo que tem te importunado. Mas Jesus parou aqui nesta noite para te ouvir. Olha o que ele fez aqui no versículo 49. Parou Jesus e disse: chamai-o. E chamaram então o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Saiba que Jesus ouve a sua oração. Jesus olha para a nossa pequenez para nos socorrer. Sabe por quê? Porque Ele sabe que sozinho nós não conseguiríamos fazer tudo e quase nada. Mas Ele está aqui para te ouvir, para ouvir a sua oração, para falar assim: o que você quer que eu faça por você? O que você quer para te ajudar? O que eu preciso fazer para você? Como se Ele fosse o servo e nós fôssemos o Senhor. Mas Ele é Senhor e nós servos. Tem misericórdia de mim, Senhor. E depois eu vou abrir a minha boca para dizer: Senhor, eu sou carente disso. E Deus, na pessoa de Jesus, vai realizar aquilo que você pede, aquilo que você tem clamado, vai visitar a sua vida e vai falar assim: toma aqui. Mas nós vemos nesse versículo que nós acabamos de ver, uma servidão, assim que eu digo para vocês, meus amados, desculpa a palavra, mas hipócrita, porque existiam as pessoas que andavam com Jesus dizendo: olha, tu és o Senhor, tu és rei, tu és o bendito de Israel. Mas quando aquele cego começou a clamar e falar: cala-te, não importune o mestre, fique quieto, queriam até amordaçar, eu acho, aquele cego. Mas Jesus parou. E quando Jesus para, tudo muda. Até as pessoas que estavam dizendo aquele cego: cala-te, fique quieto, não importune o mestre, olha o que a Bíblia fala que eles disseram. Então chamaram o cego e diz: tem de bom ânimo, levanta-te. Vejam como o discurso mudou. Meus amados, nós devemos servir a Deus e olhar para a multidão perdida e ver quem está carente de Jesus e dizer: olha, vem aqui, eu tenho a solução para o seu problema. Pegar pelo braço e andar junto com ele e falar assim: Jesus vai transformar a tua vida, Jesus vai te curar, Jesus vai te levantar, Jesus vai te transformar numa nova criatura. Mas pegar pela mão e não falar assim: não, isso aí já não tem mais jeito. Tem jeito sim. Tem jeito sim, porque Jesus deu jeito na minha vida, na sua vida. Ele vai dar jeito em todas as vidas que carecerem do seu amor, da tua misericórdia, da tua compaixão. Ele está aqui neste lugar para você ouvir isso e falar para o mundo que existe um Deus Todo-Poderoso, que é Jesus o nosso Senhor. Ele vai lá, Ele vai te ajudar, e você não vai fazer como esse: cala-te não, vem aqui comigo, eu vou te levar a quem pode te solucionar os seus problemas. Ele tinha convicção, ele tinha ânimo, ele queria Jesus na vida dele,
e aqueles discípulos, depois que Jesus parou. Mas nós não precisamos esperar Jesus parar, nós devemos caminhar junto com Ele, arrebanhando as pessoas que estão perdidas neste mundo. Jesus parou naquela noite para ouvir aquele cego, Ele parou aqui nesta noite para ouvir e te perguntar: o que queres que eu te faça? Jesus está perguntando para você nesta noite: o que queres que eu te faça? Ele vai visitar o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, o seu trabalho, a sua escola, onde você anda. Ele vai visitar todos os lugares. Quando você responder para Ele: o que queres que eu te faça? Abrir o seu coração quando você estiver orando: Senhor, olha isso, olha aquilo. Ele vai te visitar, Ele vai sondar o seu coração e Ele vai resolver o teu problema, porque Ele é o nosso Deus. E por isso você deve clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque Ele parou para te ouvir, Ele parou para nos ouvir, Ele parou para ouvir esta igreja que clama pelo nome dEle, e Ele ouve as orações que faz neste lugar, porque nós já vimos ministração de cura, ministração de milagres. Por quê? Porque Ele ouve a nossa voz e responde com milagres. Não é porque nós somos bons, mas porque Ele é bom, porque Ele é poderoso, porque Ele é misericordioso e Ele nos ama. E Ele contempla os nossos corações, sabe que o servimos com retidão, sabe que andamos conforme o querer dEle, conforme a tua vontade, conforme a palavra dEle. É por isso que Jesus pergunta: o que queres que te faça nesta noite? E Ele vai fazer para que o nome dEle seja glorificado. Jesus quer e deseja que nós façamos que nem esse cego. Olha o versículo 50, o que ele fez. Abra sua Bíblia, se está aberta. Olha aí o que ele fala. Depois de ter o chamado, depois de falado que ele deveria ter bom ânimo, levanta, que o mestre estava chamando. Olha o que o cego faz: lançando-se de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Aquele cego era um mendigo, era um cego e também mendigo, e tudo que ele tinha, não fala que ele tinha outra coisa aqui, só tinha uma capa. A única coisa que aquele cego tinha era uma capa. E ao ouvir que Jesus chamava, ele lançou fora aquela capa. Ele olha aqui, a Bíblia que fala: lançando de si a capa, levantou de um salto e foi ter com Jesus. Ou seja, ele jogou fora tudo aquilo que ele tinha. Eu digo para você aqui nessa noite: quando você vai ter com Jesus, tira tudo que você tem, esquece aquilo que você é, sua sabedoria, sua inteligência, o seu conhecimento teológico, lança fora de ti tudo que você tem. Esse mendigo fez isso neste dia, lançou fora a sua capa e foi ter com Jesus. Por que ele fez isso? Porque ele sabia que quando ele fosse ter com Jesus, aquela capa não serviria de mais nada. E por isso eu digo nessa noite: aquilo que nós temos como inteligência, como sabedoria, não vale de nada perante o nosso Deus, porque Ele é tudo, em tudo e em todas as coisas. Ele é autossuficiente. E Ele quer que nós nos esvaziemos de nós mesmos, tiremos das nossas capas, tudo aquilo que tem em nós, tira quando estiver na presença do nosso Deus, orarmos a Deus e falarmos com Ele. Ele vai ouvir, vai responder quando nós estivermos vazios de nós mesmos. Aquele cego jogou aquela capa fora porque ele ia ter com Jesus. E ele sabia que Jesus ia dar muito mais para ele do que aquela capa, ia dar muito mais que ele precisava além daquela capa. Eu digo para você: que privilégio é esse? Ter Jesus parado para nos ouvir. Nós devemos tirar tudo que existe em nós, existe em nosso coração, em nossa mente, e colocarmos na presença do Senhor. Jesus vai nos dar visão, vai nos dar libertação, vai nos dar cura, assim como Ele fez com esse cego, com esse mendigo. Ele fez tudo o que aquele mendigo precisava, tudo o que aquele cego precisava, Ele deu para ele. E aquela capa foi lançada fora, e ele não precisou mais dela. Aquele cego estava à beira do caminho, ele não estava nem no caminho de Jesus, porque ele era desprezado, ele era tido como escória da sociedade ali. Os aleijados, os cegos, os leprosos, como eram tratados? A parte da sociedade. E aquele cego não era diferente, ele estava à beira do caminho e clamava por Jesus. Ele conhecia Jesus, Jesus já o conhecia. Eu tenho certeza que Jesus passou ali para fazer esse milagre. Nada na vida de Jesus era uma coincidência, um acaso, não. Ele foi lá, ele conhecia Jesus, ele ouviu falar de Jesus e gritou, e Jesus parou para dar àquele cego o que ele necessitava, tudo o que ele precisava. E ele sabia, Jesus sabia o que ele queria, era ver. Mas aquele cego clamava por compaixão, por misericórdia.
E nós devemos clamar pedindo a Deus: tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim, dá-me força, Senhor, para que eu possa caminhar. Porque aquele cego conhecia a verdade, ele sabia quais seriam os impedimentos. E quando Jesus parou para ouvi-lo, ele se despiu de si mesmo e falou: eu quero ver Jesus. E Jesus deu mais que a visão para ele, deu muito mais que a visão, deu muito mais que uma nova vida para ele. Olha o que diz o versículo 52, vamos ler. Diz assim a palavra do Senhor: então Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Antes dele ver, ele foi salvo. Percebe? Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E depois, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Amém, Jesus. Quando Jesus age na vida de uma pessoa, verdadeiramente ela não quer mais ficar longe daquela pessoa, nunca mais quer ficar longe de Jesus. Jesus deu a salvação para aquele homem e depois deu-lhe a visão, e aquele homem passou a seguir Jesus. Por onde Jesus ia, ele ia também. Por quê? Porque ele, mais que a visão, ele deu uma nova vida para aquele homem. Salvação eterna é o que Jesus faz conosco. Cegos espiritualmente, sem conhecer a Deus, andando uma vida devassa por aí. Mas quando você encontra com Jesus, você deixa tudo para trás e passa a andar com Ele, e nunca mais quer andar sem Ele. Porque aquele cego, ele não via, ele só ouvia. E a Bíblia fala sobre algo disso em Jó 42. Olha lá, abre lá para você ver o que fala sobre isso. Sobre você não conseguir ver. Jó era um homem que Deus deu testemunho dele. Ao diabo falou: viste meu servo Jó, homem justo e fiel, que anda conforme o meu querer. E aconteceu diversas coisas na vida dele. E aqui no capítulo 42, versículo 5, ele fala com seus lábios: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Você pode contemplar a glória do Senhor. Quando você fizer como este cego, dizer ao Senhor: Jesus, tem misericórdia de mim, tem compaixão da minha vida, Senhor, contempla o meu ser, visita as minhas fraquezas e me redime, transforma o meu ser. E aí você vai poder falar: eu te conhecia só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Vem a tua glória, vê o teu manifesto, vê você curando, vê o Senhor manifestando os seus milagres no nosso meio. E a Bíblia diz: bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. E nós somos estes. Essa igreja é esse que nós cremos, porque nós acreditamos por fé que o nosso Deus é esse Deus. E eu digo para vocês, meus irmãos, depois que Deus abre os nossos olhos, Jesus abre os nossos olhos, nós somos despidos de nós mesmos. Nós podemos falar que esse Deus é misericordioso, é amoroso, é justo. E você pode dizer no seu íntimo hoje, quando você orar, fale para o Senhor: Senhor, o que queres que eu faça para ti em prol do seu reino? Orar ao Senhor e falar: Senhor, eu não sou líder, eu sou líder, eu sou pastor, o que eu posso fazer para ti em prol do seu reino? Que privilégio é esse, meu amado? Nós fazemos algo para Deus. Quem somos nós? Quem é a igreja do Senhor para fazer algo para Deus? Mas nós podemos orar: Senhor, tem compaixão, tem misericórdia de mim, e o que eu posso fazer? O Senhor vai responder no seu coração. O Senhor vai dizer para ti, naquele momento que você falar: ah, eu não posso. Ele vai falar assim: você pode. Ah, eu não consigo. Ele vai falar: você consegue. Porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor, sou eu que te fortaleço, sou eu que te guio, sou eu que te dá misericórdia, te compaixão e te dá graça para você fazer a minha obra. E nós devemos perguntar ao nosso Deus: Senhor, o que é que queres que eu te faça? O que eu posso fazer em prol do seu reino? Este cego teve a visão restaurada, ele teve a salvação e ele caminhava com o Senhor. E eu acredito que ele pode ter tido a oportunidade de falar o que ele poderia fazer em prol do reino. Só falar que Jesus transformou a vida dele e deu uma nova visão era pouco. Ele ia falar que Deus, através de Jesus, deu a salvação para ele. E que nós possamos, meus amados, perguntar para o nosso Deus: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça em prol do teu reino? Que essa palavra possa martelar em nossos corações e em nossas mentes, que nós possamos estar com os nossos
olhos abertos, os nossos ouvidos desagavados para ouvir a voz de Deus falando para ti. O que queres que te faça nessa noite? Eu tenho certeza, meu amado, que Ele vai fazer. Ele vai visitar o seu lar, o seu esposo, os seus filhos, tudo aquilo que tiver bagunçado, Deus vai colocar no prumo através de Jesus. Amém? Que essa palavra